Olá a todos, que Deus abençoe você, sua família. Quero pedir que, se você estiver vendo esse vídeo, se não estiver reunido na sua casa com sua família, dê um pause aí, chame todo mundo, se possível, vê esse momento com sua família. No final vamos ter um momento de oração. Eu quero dar continuidade aqui ao nosso caminho da recuperação. E essa série ela se propõe a mostrar esse projeto de Deus, essa proposta de Deus para mudanças, né? O primeiro passo que Deus nos mostra é da realidade, que temos que entender a realidade que nós somos impotentes perante as nossas dificuldades, né? Existe uma natureza pecaminosa em nós que nos empurra para tomar certas atitudes erradas. Precisamos admitir então que somos impotentes, parar de negar que temos dificuldades. Precisamos aceitar que há esperança, precisamos crer que há esperança, que Deus pode mudar, não importa quanto tempo, não importa quão difícil você acha que seja mudar isso, mas Deus pode. Precisamos entender que é necessário essa transformação, essa limpeza, então eu preciso tornar-me limpo. Isso é um valor que Deus tem e é possível. E para isso eu preciso me arrepender. Eu preciso me render. Eu preciso entregar essa área, a minha vida como um todo, nas mãos do poder que pode me mudar, que é o poder de Jesus Cristo. E hoje nós vamos falar sobre, vou botar aqui, fazendo mudanças. Então nós hoje vamos falar sobre fazendo mudanças. E como é difícil mudar, não é mesmo? Como é difícil mudar. Se não for uma criança, e olhe lá, a criança também tem suas dificuldades, mas depois de um certo tempo que você tem os hábitos, é muito difícil mudar. É muito difícil. Então, fazer mudanças é muito bonito na teoria, mas na prática é muito difícil. E eu quero trazer aqui esse texto, que você pode abrir em Romanos 12, pode aí abrir sua Bíblia, Romanos 12, 1 e 2, que Deus vai nos mostrar como que eu posso fazer essas mudanças na minha vida. Então, Romanos 12, se você tiver aí com a sua Bíblia aberta, acompanhe na sua Bíblia, senão vamos ler junto. Olha o que só a palavra de Deus diz. Portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como um sacrifício vivo. A primeira coisa que você tem que entender: mudança é algo que você precisa querer. Mudança é algo que você precisa entender, você precisa se oferecer a Deus. Não, mudança não é feito a pulso, nem a sua própria. Então Deus não vai chegar e lhe forçar e controlar você como um robô. E nem você vai conseguir mudar outras pessoas. A pulso, na base da força. Mudança é algo que você precisa se oferecer. E a primeira coisa que Deus nos diz é que eu preciso me oferecer a Ele como sacrifício vivo. Como eu disse, mudança é algo difícil. Mudança é algo doloroso, gera crise mudanças, porque a gente gosta de nos manter numa certa regularidade ali, né? Então toda vez que eu mudo algo na minha vida gera crise, gera dor. E para que eu possa mudar, eu preciso me oferecer como esse sacrifício, porque é um sacrifício, gera dor. E Deus diz pra gente, olha que Deus diz pra gente, irmãos, Paulo está falando aqui em Romanos. Ele diz, se ofereçam pelas misericórdias de Deus, se ofereçam como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o culto racional de vocês. Então, um culto, uma adoração a Deus tem que ser racional. Você tem que estar entendendo. Você tem que entender. Mudança não acontece, oferta, entrega, ela não acontece de forma irracional, de forma emocional, de forma estou sendo levado aqui, o espírito, uma atmosfera. Não vai ser assim. Ninguém vai tomar decisão por você.
não vai ser algo místico que você não vai entender. Mudanças, sacrifícios, culto a Deus só acontece de uma forma voluntária e racional. Então você tem que entender e querer fazer mudanças por amor a Deus e por amor esse projeto dele que ele tem na sua vida. Então entenda isso. Ofereça-se voluntariamente e entenda que é racionalmente e vai ser difícil. Então entenda racionalmente que você vai sofrer dificuldades para mudar. Então, primeira coisa que Deus está dizendo é o seguinte: olha, se ofereçam, pelo amor que vocês têm a Deus, se ofereçam como um sacrifício, como uma oferta viva, como se sacrifiquem voluntariamente. Isso é algo, isso que é um culto de verdade, é um culto racional. E ele continua: e não vivam conforme os padrões deste mundo. Então ele está dizendo, Deus está colocando que para você mudar, então assim, Deus está nos trazendo uma ideia. Se você quer mudar, se você quer se recuperar, você não pode então continuar seguindo os padrões desse mundo. Os padrões desse mundo é que te trazem infelicidade, trazem dor, te trazem tristeza, porque você está vivendo fora do que Deus planejou para você. Então os padrões desse mundo destroem. Você vê o padrão de família desse mundo é para dar errado. Padrões de família desse mundo é para dar errado. O padrão de vida, de relacionamento, é para dar errado. A forma como as pessoas vivem, elas se destroem. É para realmente é fora daquilo que o projetista, o construtor, o planejador de todos nós, que é Deus, é fora desse plano dele. Por isso que as pessoas vão se destruindo, elas vão se se degradando. O ser humano a cada dia se degrada. Então você tem que entender, você não pode viver o padrão desse mundo se você quer mudar e viver segundo a vontade de Deus. Então não viva conforme o padrão desse mundo, mas deixe que Deus os transforme pela renovação da vossa mente. Então a mudança, toda e qualquer mudança, ela começa na mente, na sua mente. E muitas vezes até para mudar na mente você sofre. Que é melhor, é mais fácil, não é melhor, é mais fácil você continuar com o mesmo pensamento. É mais fácil você dizer, não, só quem perdoa é Deus. Eu dou sempre esse exemplo. Que é algo que quando as pessoas entendem, parece que está quebrando, parece não, quebra um paradigma. Tem gente que fala, não, só quem perdoa é Deus. Eu não perdoo, não tem como perdoar, é isso que ele fez, papapá. Quando você começa a entender que na palavra de Deus diz, perdoa para que você seja perdoado, é uma ordem, já começa a crise na sua própria mente, antes de você tentar. Na sua própria mente começa uma crise. Então toda mudança ela gera uma crise. E Deus diz, começa a transformação pela renovação da vossa mente. Mude a sua mente, mude o seu jeito de pensar. E aí você, depois que você muda a sua mente, você começa a mudar o seu coração, porque na verdade você começa a praticar diferente. E essa prática, a mudança da mente, aliado com a prática, muda o seu coração. Então sempre a ordem é essa. Você muda a mente, entende, né? Decide mudar, se oferecer como sacrifício vivo, voluntariamente. Você muda a mente agora para um pensamento de Deus. Você começa a praticar mesmo contra a sua própria vontade da carne, vamos dizer assim. E o que depois começa a ser transformado? Seu coração. Então a ordem é essa: você muda a mente, muda a prática, a prática, sabe? O agir. E por último, o seu coração muda. Não espere o seu coração primeiro, porque o coração é enganoso. Não espere você começar a agir no automático. Você primeiro tem que entender, pensar, raciocinar,
começar a agir mesmo sem gostar no início, e aí depois o seu coração vai mudar. Então esse é o processo de mudança que Deus nos propõe. E aí quando nós começamos a fazer isso, eu começo a experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para a minha vida. Então você começa a experimentar a vontade de Deus no seu casamento, no seu relacionamento com seu marido, com seus filhos, no seu trabalho, nas suas relações com seus amigos, com você mesmo, no seu coração, a sua vida no dia a dia, sua vida espiritual. Começa a mudar tudo, você consegue ver a vontade de Deus, que é agradável e perfeita. E quando eu digo que a vontade de Deus é agradável, não estou falando que ela traz prazer todo o tempo. Muitas vezes traz dores. Mas você entende que certas dificuldades ela tem um bem à vista, ela tem um propósito. Então você fica feliz mesmo quando você passa certa dificuldade, porque você está fazendo o que é correto e você vai colher lá na frente. Você entende isso. Então, a nossa vida tem esses passos de mudança. E eu quero aqui trazer algumas dicas, algumas atitudes práticas. Como eu posso cooperar, então, com esse como eu posso cooperar com Deus neste processo? Então, algumas dicas práticas. Tá, eu quero mudar de mente, eu quero mudar minhas práticas, meu coração. Como eu coopero com Deus, que Ele tem esse plano para mim? Então, primeira coisa, concentrando-me em mudar um defeito de cada vez. Entenda, você não vai conseguir mudar tudo. É uma das coisas que frustram as nossas vidas. Às vezes acontece alguma coisa muito séria e eu tomo uma decisão, vou mudar tudo. E aí se frustra porque não consegue. Como eu disse, mudanças são difíceis, muito difíceis. Então, primeira coisa que eu tenho que entender, uma dica prática: um defeito de cada vez. Um defeito de cada vez. Olha o que diz aqui, Provérbios 17:24. O homem de discernimento mantém a sabedoria em vista, mas os olhos do tolo perambulam até os confins da terra. Então, a pessoa que é sábia, ela mantém ali o foco em uma área, em algo, ele concentra força, concentra energia em um ponto. Ele coloca toda a sabedoria e toda a força dele num ponto só. E ele vai tentar vencer aquilo ali. O tolo, ele roda o mundo todo, a mente dele. A pessoa que não tem essa sabedoria, ele roda o mundo todo e não consegue fazer nada. Ele tenta tudo e não consegue nada. Ele perambula, ele vai para todo que é canto, a mente dele viaja. Ele tenta tudo e não consegue fazer nada. Então foque numa coisa só. Uma coisa de cada vez. Concentre-se em mudar um defeito de cada vez. Segundo, concentrando-me em uma vitória, em vitória um dia de cada vez. Entenda, tem dia que você vai sair assim muito bem. Tem dia que você vai conseguir, você vai ficar feliz, conseguir vencer essa prática errada, esse mau hábito, esse vício, conseguir não praticar esse pecado, conseguir fazer o bem, você fica muito feliz. Você fica tão feliz, tem aquela certa dificuldade, né? Tem gente que diz assim, fulano tá rindo demais, no outro dia vai chorar. É porque toda vez que nós temos uma vitória muito grande, há uma crise logo após, uma depressão. Então, quando há um pico de felicidade, geralmente você desce, e se você não tomar cuidado,
você entra numa crise. Então é assim, eu não posso me descuidar. Um dia de cada vez. Hoje eu venci, amanhã é outro dia. Amanhã eu tenho que me concentrar de novo. Uhul, vitória. Amanhã, concentração de novo no foco. Vitória um dia de cada vez. Vencer a sua luta de mudanças um dia de cada vez. E isso também serve para derrota. Muitas vezes nós somos derrotados, não conseguimos, temos dificuldade, aí eu quero desistir. Não, hoje foi um dia. Amanhã é outro dia. Amanhã é outro dia. Peça perdão. Faça igual o rei Davi. Orou pelo filho ali que estava doente. Orou. O filho morreu. Levantou, tomou um banho, comeu. Pra frente. Eu vou ter. Perdi. Teve essa dificuldade. Amanhã é outro dia. A vida continua. Um dia de cada vez. Um dia de cada vez. Olha só o que diz aqui. Portanto, não se preocupe com o dia de amanhã, pois amanhã trará os seus cuidados. Basta a cada dia o seu próprio mal. Então não fique ansioso pelo dia de amanhã. Hoje, tente hoje vencer e avançar nessa sua área. Amanhã é outro dia. Não fique ansioso, nem se você com medo e nem muito confiante. Dependa de Deus um dia de cada vez. Dependa de Deus um dia de cada vez. Basta cada dia o seu próprio mal e também Deus ele nos dá o pão de cada dia. E esse pão não é só comida, é tudo que precisamos. Um dia de cada vez, Deus nos dá. Então, um dia de cada vez. Terceiro, concentrando-me no poder de Deus, não na minha força de vontade. Então, olha só. A soberba precede a queda. Então, tem muita gente que se concentra muito nele mesmo, acha que está bem demais e acha que eu sou bom e aí daqui a pouco ele cai. Não concentre-se na sua própria força, porque você não consegue. Outros já ficam, não vou conseguir porque eu não consigo mesmo. Verdade, se você for com suas próprias forças, você não vai conseguir. Por isso, não concentre-se na sua força, mas no poder de Deus. O poder de Deus que vai lhe ajudar. Olha só o que diz aqui em Jeremias. Será que existe entre os ídolos dos gentios algum que faça chover? Ou podem os céus por si mesmos dar chuvas? Não és tu somente, ó Senhor, nosso Deus, o que fazes isto? Portanto, em ti esperamos, pois tu fazes todas estas coisas. É Deus que vai lhe dar o poder. Não confie na sua força, confie na força do Senhor. Por isso você precisa estar orando a Deus, dependendo dele, guiando-se nas palavras de Deus, não na sua própria sabedoria. Buscando essa força nele. E ore a Deus, você vai ver que Deus responde. Deus fortalece. Então não dependa da sua força. Então o que eu preciso fazer para me apoderar e me encher desse poder de Deus, depender dessa força de Deus? Fique nos pés dele. Ore, lê a sua palavra, procure alguém que você vê que é uma pessoa de Deus para lhe apoiar. Isso é depender de Deus. Isso é depender de Deus. Não confie na sua própria força. Confie na força de Deus. E eu quero falar de forma mais resumida desses últimos quatro dicas, passos que eu tenho que dar aí para a mudança. Então, a quarta coisa é concentrando-me no que eu quero, não no que eu não quero.
Às vezes a gente fica olhando muito para o erro em si, né? Olha só, por exemplo, tem uma área que afeta muitos homens, mas hoje também muitas mulheres estão com dificuldade, que é a ira, né? A ira, a raiva, o descontrole. Antigamente era uma coisa bem mais para os homens. Hoje também as mulheres, muitas mulheres iradas, descontroladas, com dificuldade, violentas, enfim. Então você vai ficar se concentrando na ira? Eu não vou mirar, ai meu Deus. Você não vai ficar se concentrando na ira. Não é, a ideia não é essa, não é reprimir, não é comprimir, é você mudar. É você mudar. As primeiras coisas são aquelas coisas são que a gente tem colocado. Mas agora que você já fez isso, já pediu perdão, já se entregou, já colocou isso na presença de Deus, já se planejou, agora você tem que olhar o que você quer. O que você quer? Eu não quero a ira. O que eu quero? Eu quero o domínio próprio. Eu quero a mansidão. Eu quero o autocontrole. Eu quero o controle. Eu quero a serenidade. Então é isso que você quer? Então é nisso que você vai pensar. No que você quer. Eu quero isso. Esse é meu foco. Esse é meu alvo. Deus me planejou para isso. Para ser sereno, manso, controlado. É nisso que você vai olhar. Domínio próprio. E você vai pensar nessas coisas. E abandonando a ira, o descontrole. Vai deixando para trás. Eu quero me recuperar, eu quero mudar, eu quero abandonar a mentira. Então você não vai ficar pensando, meu Deus, eu não posso mentir, e a mentira, e ficar pensando no tempo que você mentiu, como você não mentir. Não, você vai pensar em falar a verdade. Falar a verdade. O que eu quero é falar a verdade. Então você pensa na verdade. Como falar a verdade? Você não fica pensando no que você não quer. Você pensa no que você quer. Você pensa no que você quer. Outro ponto. Concentro-me em fazer coisas boas, não em sentir-me bem. Fazer coisas boas. Então, a mudança gera crise, gera dor. Então, a ideia não é você se sentir bem. Por exemplo, eu estou lutando contra a pornografia, a masturbação. E a pessoa que está viciada, já está nessa prática há muito tempo, se sente pressionada, sente mal-estar. Então você não vai atrás de se sentir bem, porque se você quiser se sentir bem, você vai cair, você vai ceder o seu impulso. Então você tem que lutar para fazer a coisa certa. Como eu falei do perdão, por exemplo. Para você se sentir, às vezes se sentir bem, é você não tocar no assunto, você deixar para lá. Mas o que você quer fazer? O certo é perdoar. O certo é se arrepender, o certo é lidar, tratar com o assunto, o certo é reparar. Então não é fugir do assunto, não é, eu quero é ficar bem, eu quero é ficar de boa. Não, fazer a coisa certa, concentre-se em fazer a coisa certa. Fazer a coisa certa, nem que isso traga dor. Faça a coisa certa. Concentrando-me perto de pessoas que me ajudam e não nas que me atrapalham. Então, olhe para as pessoas que te ajudam. Concentre-se nelas. Não tem ninguém que está me ajudando. Então você está complicado. Você precisa de ajuda. Essas coisas você não consegue fazer sozinho. Busque ajuda. Busque alguém para lhe ajudar. Porque muitas vezes as pessoas, nós temos um mau hábito, né? Uma tendência, muitas vezes eu estou numa prática, de criar um ambiente tóxico ali. Às vezes a minha família é um ambiente tóxico, infelizmente. Por que muitas vezes a minha família é um ambiente? Porque as pessoas que estão mais perto da gente é que mais nos machucam. E por que isso acontece? Porque eles querem? Não, porque todos nós somos pecadores.
Todos nós somos falhos, todos nós vamos correr atrás. E as pessoas que ficam mais perto de você é que mais você conhece, é a que mais você vê as falhas, é a que mais vai machucar você. Seja seu esposo, sua esposa, seus filhos, seus pais, seus irmãos. Às vezes colega de trabalho que você tem muito contato, às vezes aqueles amigos que de infância, sei lá. São essas pessoas. E aí o que é que acontece? Às vezes se você não tem um ambiente saudável de vivência, você precisa olhar para outro lado, outros amigos. Às vezes seus amigos é o que te levam para o erro. Às vezes seus parentes é o que te levam ao erro, infelizmente. Então procure alguém que vai te incentivar, que te ajudam. Procure pessoas que te ajudam. Pessoas que estão nesse caminho da recuperação, pessoas que têm maturidade. Então não concentre nas pessoas que estão falando que você não vai conseguir, que estão lhe colocando para baixo. Não se concentre nelas. E o último, concentrando-me no progresso, não na perfeição. Você não vai ser perfeito. É uma coisa de cada vez. Quando você conseguir melhorar numa área, tem outra. E talvez você nunca fique perfeito. Então a ideia não é ficar frustrado, poxa, tem tanta coisa que eu preciso mudar, eu não estou conseguindo, isso aqui é difícil, eu ainda tenho minhas lutas. Não se concentre na perfeição, se concentre no progresso. Poxa, há um mês atrás eu estava diferente, eu estava bem pior, há uns 2, 3 meses atrás, hoje eu estou bem melhor, hoje eu já consigo fazer um progresso, hoje eu já consigo ter pensamento positivo. Hoje eu já consigo parar de fazer isso aqui, eu já consigo passar tantos dias bem. Você tem que pensar no progresso, na sua caminhada, nessa sua escalada. Por isso que é importante não parar, não cair, não desistir. Por isso você tem que fazer todas essas coisas. Tem que olhar sempre para o que você quer, ter pensamento positivo nisso que você quer. Olhar para o projeto de Deus, para o alvo de Deus para você. Procurar evitar essa questão do se sentir-se bem em detrimento da coisa certa, procurar ajuda de pessoas, procurar. Então, são várias decisões que o poder de Deus, para que você se cerque e não fique tendo quedas, dificuldades, andar para trás, sabe? Porque isso nos frustra. Então, o progresso, o crescimento sempre, sempre. Sempre para frente, sempre para frente. Eu quero incentivá-lo. Se você quer realmente ajuda, veja os outros vídeos dessa série. Mande uma mensagem aí nesse vídeo aí. Se você não me conhece, mande aí uma mensagem nos comentários do YouTube, para que a gente possa contactar você. Se você precisa de ajuda, você não tem nenhuma comunidade, nenhuma igreja. Se você tem, procure pessoas, não tenha vergonha. E nós vamos dar continuidade nessa caminhada, tá? Então, fique firme aí. E eu quero agora chamar todos para um momento de oração. E eu quero colocar uns pedidos aqui, principalmente nessa área, gente. Você vai orar aí, eu quero pedir que você ore aí com sua família, com seus colegas, amigos, não sei com quem você está vendo, ou sozinho, né? Por esses pedidos aqui, por mais disciplina e foco na abundância de mente e coração. Então ore por isso a Deus. Que Deus me ajude a pensar como Jesus, amar o que Ele ama e odiar o que Ele odeia. Ou qual é o seu objetivo? Qual o seu alvo? Ser como Cristo, parecer com Cristo, ter o caráter de Cristo. Então ore assim, Senhor, eu quero ter a mente de Cristo, eu quero pensar como Ele, amar o que Ele ama, odiar o que Jesus Cristo odeia. Por um discipulador, você precisa de um discipulador para ajudar nessa caminhada. Não é fácil sozinho. Procura um discipulador.
Nós precisamos retomar isso. Isso é muito importante, o discipulado. Procure. Não espere alguém te procurar. Procure. Insista. Se veja alguém maduro, procure ele. Marque. Veja. Ore a Deus. Porque isso é muito importante. E outros pedidos você pode fazer aí sobre a situação da sua família. Outros pedidos sobre a situação da nossa cidade, do nosso país. Então, ore a Deus. Vamos estar focados nisso. E vamos crescer nesse processo de recuperação, que Deus tem muita coisa boa pra gente. Vamos orar? Senhor Deus, colocando as nossas vidas na tua presença, eu peço a tua ajuda, Deus, para nos recuperar. Eu peço a tua ajuda pra gente, Deus, abandonar essas velhas práticas, essa velha mente, esse velho padrão. Nós pedimos tua ajuda pra gente não se moldar mais o padrão desse mundo, mas se amoldar o Senhor. Que a nossa mente esteja moldada conforme a tua mente, que nossos pensamentos sejam como os teus pensamentos. Que a nossa prática, a nossa vida, Deus, imite, Deus, a tua vida, teu coração, em nome de Cristo Jesus. Queremos amar o que tu amas, Senhor, odiar o que tu odeia. Ter sensibilidade pelo próximo e pelo pecado, no sentido de abandoná-lo. E oramos também pelos enfermos, oramos pelos profissionais de saúde, pelas autoridades, pelas igrejas, por todos que estão enfrentando dificuldade, Deus, pelos desempregados, pelos empresários que estão passando por dificuldade, Senhor. Não queremos esquecer que tem muita gente com dificuldade sofrendo, Deus. Levanta, Deus. Nos dá sensibilidade, como temos orado, para olhar quem do nosso lado está passando por dificuldades e ajudar. E obrigado por esse tempo, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus te abençoe. Que Deus te abençoe. Uma boa semana.